Oi, primeiramente queria dizer pra vocês que sim, você está no canal certo, isso aqui não é um surto, this is not a surto. Faz horas que eu tava com essa ideia de trazer outros temas aqui pro canal, outros temas que me interessem, além de shows e de YouTube. Então, de vez em quando, vocês vão ver que vão ter alguns vídeos, tipo esse aqui no canal, falando sobre videogame, filme, série, alguma outra coisa que eu quiser falar naquele momento. E não se preocupe que vai continuar tendo vídeo de show, YouTube, tudo normal, tá? É só de vez em quando. Não estou em crise existencial, não tô mudando o foco do canal, nada demais, apenas vou trazer pra vocês outras áreas que me interessam. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, gostarem desse tipo de assunto, deixem um comentário, deixem um like, deixem eu saber, porque se vocês não gostarem, eu saberei. Mas se vocês gostarem, nem sempre eu fico sabendo, viu? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre duas coisas que eu gostei muito no mês de junho, que é o jogo God of War, Ragnarok, e o filme Divertidamente 2, que todo mundo está falando sobre e eu quero falar sobre também. Não tem como eu falar sobre God of War Ragnarok sem contar basicamente como é que foi a minha experiência jogando o primeiro, que foi o God of War 2018, né? Aquele reboot dessa nova fase nórdica do God of War. Bom, eu nunca tinha jogado nenhum dos outros anteriores, nem do Play 3. Na verdade, a minha experiência com o Play 3 ela foi muito reduzida, assim. Joguei muito pouca coisa. Então, nem no Play 4 eu tinha pego os jogos anteriores. Então, foi realmente a minha primeira experiência com a série God of War em geral. Eu não tinha aquele apego que a maioria das pessoas tem pelo Kratos, né? Pela história da mitologia grega, pra mim era tudo uma novidade. Então, pra mim, eu comecei jogando ele nem sentindo essa ideia de reboot, porque pra mim tava tudo sendo pela primeira vez. Não foi um jogo que eu gostei logo de cara. Eu estranhei muita coisa, eu fui gostar da história mesmo só ali a partir do momento que aparece a bruxa, né? Mas a partir daquele momento a narrativa me prendeu muito, eu não consegui largar, assim, eu fiquei colada total na história. Nem fiz nenhuma missão paralela, fui só jogando direto a história porque eu queria muito saber o que ia acontecer, me envolvi demais com os personagens e no primeiro eu tive muito apego pelo Atreus e eu ficava com um certo ranço do Kratos, assim, ficava achando um pouco estranho as atitudes dele, mas depois, principalmente na parte que o Atreus fica chato e o Kratos fica entendível, assim, essa coisa equilibrou um pouco. E já no God of War Ragnarok, eu tava com uma expectativa muito alta, obviamente. Ah, outra coisa, no primeiro jogo eu gostei tanto que terminou e eu quis platinar. Aliás, eu não tô acostumada a falar sobre jogos aqui no canal. Eu tenho essa mania de platinar os jogos que eu gosto muito, assim. Eu não sei se é uma prática que eu recomendo, eu não sei se é uma prática saudável, eu acho até que não. Mas eu fiquei focada, fiquei uns bons meses platinando o God of War 2018. Então, quando eu fui jogar o Ragnarok, obviamente a minha expectativa estava muito alta. E não tem como eu falar da sinopse do Ragnarok sem dar spoiler do primeiro. Então, eu vou falar um pouquinho sobre ele sem spoiler e depois eu vou ter que dar spoiler do primeiro, porque senão não tem muito como eu falar mais sobre ele. Pelo menos não do ponto de vista que eu quero falar, porque eu não vou falar de nada técnico, né? Não tenho conhecimento. Como eu falei no começo do vídeo, esse vídeo aqui, tanto essa parte do jogo como a parte do filme, do Divertidamente, eles vão ser bem informais, assim, bem eu contando pra amigos o que eu achei de determinada coisa. Bom, voltando pro Ragnarok, eu tava com uma expectativa muito alta, e essa expectativa ela já foi atendida logo no começo do jogo. O jogo ele já começa muito intenso, ele é a continuação direta do primeiro, assim, dá pra jogar ele sem ter jogado o primeiro? Dá, mas você perde muito, assim, não só da história, dá pra entender a história, porque eles vão relembrando o que aconteceu, eles vão explicando, mas o impacto é muito menor se você não tiver jogado o primeiro, então tem que jogar sim, eu recomendo que jogue sim o primeiro. Então ele já começa do ponto de vista mais ou menos onde parou, claro, são alguns anos depois, o Atreus, que ele é criança no primeiro jogo, ele já tá um adolescente, um rapazinho, assim, no Ragnarok, mas os eventos, eles são diretamente a continuação. E uma coisa que é muito interessante, a partir de agora tem spoilers do primeiro. Uma coisa que é muito interessante é que tudo o que é bom no primeiro,
esse é expandido no Ragnarok. Eu gostei mais do Ragnarok do que do primeiro. E olha que eu tinha achado o primeiro 5 estrelas, assim, perfeito. Mas esse eu achei ainda melhor. Porque tudo o que eu tinha gostado no primeiro, eu senti que foi literalmente ampliado nesse. A gente tem novos reinos, a trama a questão da paternidade do Kratos com o Atreus, da relação deles, ela evolui muito nesse jogo, ela melhora muito nesse jogo. Aquele plot da Freya no primeiro jogo, que tem aquela questão com o Baldur, o filho dela, essa questão, a gente entende muito mais a Freya nesse jogo, porque a gente fica descobrindo coisas do passado dela, de quando ela foi casada com Odin e tudo mais. A gente... Claro, ela é uma personagem que, apesar de tudo, não tinha como não gostar dela no primeiro, e nesse jogo eu acho que se gosta dela ainda mais. Tem a participação do Mimir, que é incrível no primeiro, e ela continua igual nesse jogo, tem essa coisa meio do alívio cômico, assim, na jornada dos três. Aqueles irmãos, os ferreiros, o Brock e o Sindri, o plot deles é aumentado, eles têm bem mais importância nesse jogo do que no primeiro. Aliás, eles são personagens essenciais, assim, nessa segunda trama. Outra coisa bem interessante, o passado dos gigantes, o passado da mãe do Atreus em relação a ele, ao que ela esperava dele, tudo isso é ampliado. Só que, ao mesmo tempo, o jogo não é mais longo. O jogo ele é menor, a campanha principal ela é menor. E a platina acabou sendo menor também, sim, porque eu platinei esse aí também. Acabou sendo menor. São menos coisas pra fazer, menos problemas pra resolver. E claro que a bucha da primeira platina, que são as Valquírias, tem nesse segundo jogo uma coisa que é tipo elas, assim. É um pouquinho pior, assim. Dá pra encarar. Né? Sem passar raiva, não. Mas passando raiva, se encara. Então, assim, o God of War Ragnarok foi uma experiência e tanto. Até agora, eu não joguei muitos jogos esse ano. Acho que ele foi o terceiro, o quarto. Depois eu tenho que fazer um review. Foi o melhor que eu joguei esse ano, com certeza. Eu ainda não joguei a DLC Valhalla, simplesmente porque eu não quero que acabe. Porque se eu jogar ela, acabou, né? Aí sabe-se lá quando, se é que vai vir alguma continuação, acho que não. Então eu quero guardar essa DLC pro final do ano, assim, quando eu tiver com saudades da trama. Nada me impede de jogar de novo, eu ainda não joguei de novo nenhum dos meus jogos de Play 4. Play 3 eu tinha pouquíssimos jogos, então eu jogava muito a mesma coisa. Mas no Play 4 eu ainda não repeti nenhum. Quem sabe esse jogo seja um que eu vá jogar de novo daqui a uns anos, porque a história dele é muito, muito, muito especial, assim. Eu já tinha chorado no primeiro, nesse Ragnarok eu chorei muito 2 vezes, assim. É um jogo muito bonito, é uma história muito especial, assim. Todos eles, assim, inclusive a impressão ruim que eu tinha do Kratos no primeiro jogo eu já deixei de ter, eu já terminei o jogo gostando dele, mas nesse Ragnarok eu gostei ainda mais, assim. O meu personagem preferido é o Atreus, não adianta, eu acho ele, eu não sei, assim, eu gosto muito dele, mesmo nas chatices, assim, dá vontade de dar um tiro às vezes na TV, mas passa, assim, mas o Kratos conquistou um lugar muito especial, assim, no meu coração. E a saga God of War, que eu tinha um certo... Não vou dizer que é um preconceito, assim, mas eu não tinha um apego, né? Talvez por eu não ter jogado. Inclusive, o God of War, o primeiro, 2018, ele era um dos únicos jogos que veio com o meu console que eu ainda não tinha jogado. O meu console, ele veio com Ratchet & Clank, Ghost of Tsushima e o God of War. E o God of War, eu confesso que não foi um que eu fiquei com curiosidade no início, tanto que eu deixei pra jogar 2 anos depois. E até me arrependo, assim, de não ter conhecido essa história antes, porque realmente foi uma franquia, por assim dizer, muito, muito especial pra mim. Tenho certeza que eu vou gostar do Valhalla quando eu for jogar, apesar de ser uma DLC mais curta, e apesar de eu já ter pego alguns spoilers, infelizmente, porque eu sou pateta. Foi com certeza uma experiência excelente. Aliás, alguém aí jogou? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Eu vou encontrar umas amigas agora, na sequência, e a gente vai ir comer McFish. Eu vou aproveitar que eu tenho esse tempinho aqui pra me arrumar e eu vou contar pra vocês um pouco do que eu achei do Divertidamente 2.
que eu fui assistir ontem com a minha mãe. O Divertidamente 1 é um dos meus filmes preferidos, assim, da vida. Eu tenho um carinho muito, muito, muito especial por ele. Quando anunciaram que ia ter o 2, eu obviamente fiquei com a expectativa muito alta mesmo. Quando anunciaram quando saíram quais eram as emoções novas, né, e eu vi que tinha ansiedade, nossa, daí sim, né, daí eu fiquei muito, muito hypada, como se diz. Mas, nas últimas semanas, eu até tava comentando com o Marcelo, que eu queria baixar um pouco a minha expectativa, porque eu imaginava que eles fossem abordar a ansiedade do ponto de vista da emoção mesmo, que todo mundo tem, né? Todo mundo tem ansiedade. Todo mundo fica meio nervoso antes de uma prova, antes de uma viagem, normal. Eu imaginei que eles fossem passar muito por cima, assim, não fossem abordar diretamente consequências de quem tem e tal. Vocês não sabem, porque eu nunca comentei aqui no YouTube. Mas eu sou uma mulher que tem diagnóstico de ansiedade. Diagnóstico médico mesmo. E eu vivo com isso, né? Hoje a coisa já tá bem melhor. Eu tenho algumas coisas que eu faço no meu dia a dia que me fazem ter uma vida normal em relação a isso. É uma coisa que não paralisa a minha vida, mas que ela tá sempre aí, né? Literalmente eu não posso me descuidar. Então, por conta disso, a minha expectativa em relação a esse filme, ela tava muito alta. E aí, eu me organizei mentalmente pra baixar essa expectativa, justamente porque eu pensei assim, não, eles não vão abordar esse lado, né? Só que para qual foi a minha surpresa, eles abordaram muito bem mesmo. Eu não vou dar spoiler da história no sentido de o que acontece com a Riley, né, com a menina. A gente sabe pelo trailer, vocês que não assistiram, sabem pelo trailer que ela tá adolescente, que tem alguns lances dela jogando hockey e tal, mas é só isso, assim, tipo, eu não vou entrar na história pra não dar spoiler pra quem não assistiu. Mas, além dessas novas emoções, a emoção da ansiedade, ela é, tipo, a que toma conta, assim, a gente vê isso no trailer até. E eu achei que eles trabalharam muito bem. Muito bem. Eles fizeram relações com ela que a gente consegue entender perfeitamente. Quem não sofre da ansiedade, além em nível de emoção normal, acho que consegue entender um pouco do que a gente faz, a gente que tem ansiedade, a níveis perigosos, assim. Perigosos não, mas a níveis diferentes, assim. A gente consegue ver muito bem pelo filme como ela interfere na essência da pessoa. Como ela interfere nos verdadeiros desejos, nas verdadeiras emoções que estão dentro da pessoa, a nível de que se ela sair do controle, a pessoa muda completamente. É muito, muito, muito bem feito. Muito interessante, eu achei maravilhoso. Eu não saberia dizer qual dos dois filmes eu gostei mais. Pra mim tá que nem o Toy Story 1 e 3. Eu amo os dois igualmente, eu não sei dizer qual que eu gosto mais. Eu amei o Divertidamente 2 do mesmo jeito que eu amo o primeiro. E tem algumas coisas muito interessantes, assim, também nesse filme, que as emoções novas... Todas as emoções ali, dá pra ver que elas têm uma boa importância, assim. E a ansiedade, as emoções, a inveja e o medo, eles meio que dão palco pra ansiedade, e isso faz muito sentido na vida, assim. E é engraçado que, assim, a inveja, ela não é a inveja ruim, assim. Ela é aquela coisa que tá sempre querendo o que é dos outros. Ah, eu quero esse cabelo, eu quero essa roupa, eu quero ser assim, eu quero ser assim. Que é uma coisa que a gente tem, né? E ela é pequenininha, né? Porque é o tamanho que ela tem. Mas ao mesmo tempo eles pautam muito que a ansiedade, ela também tem um fundinho de tu tá de olho no que tu poderia estar sendo, o que tu poderia estar fazendo. Que quem tem ansiedade tá sempre pensando nesses 90 mil cenários, né? E eles ficarem, e a ansiedade, e a inveja, e o medo ficarem literalmente dando palco pra ansiedade, eu achei muito inteligente de quem pensou nisso, né? Pena que ele é curtinho, assim. Ele tem 1h30, assim, quando vê, passou. Quando vê, a gente se envolve, assim, e as coisas acontecem muito rápido, assim. Quando vê, já resolveram a questão, assim, já... Eu vi alguns comentários de gente que amou muito e gente que achou igual o primeiro, só que mais corrido. Nada a ver. Não achei isso. Achei bem diferente.
Achei tão legal quanto o primeiro, tão importante quanto o primeiro, e acho que se eles quiserem, eu acho que eles vão querer, eles têm muito espaço pra fazer um 3. Com ela adulta, com ela jovem adulta, assim. Acho que espaço tem. Eu amei e espero que vocês que gostam do primeiro, que gostam de animação, assim, assistam.